Sim, você pode estar fazendo tudo certo, pode estar comendo bem, treinando com disciplina, dormindo melhor e mesmo assim o seu corpo ele vai insistir em manter aquela gordurinha, especialmente na barriga. Cara, não é desmotivação, é uma questão de biologia. E o que ninguém te diz é que existe sim um momento do dia em que seu corpo literalmente ele vai travar mais o seu emagrecimento. E não adianta você cortar calorias ou você fazer extremo carbs. O que tá te bloqueando é a insulina, muito provavelmente. E o jeito com que você lida com ela. Muito possivelmente é também o jeito como ela se comporta logo nas primeiras horas da sua manhã. E isso não é teoria, é uma fisiologia pura. E se você não ajustar isso, pode passar meses ou anos patinando, sem entender porque os resultados simplesmente não estão vindo. Mas segura apenas um segundo, porque o que eu vou te mostrar hoje não é uma fórmula mirabolante, tá? Nem uma dieta da moda, nada disso. É um ajuste muito pequeno, realista, aplicável, que muda completamente a forma como o seu corpo lida com a gordura. E o mais curioso, ela já acontece dentro de você todo santo dia. O problema é que você talvez esteja indo contra a mão desse processo natural. E isso tem custado os seus resultados. A maioria das pessoas nem desconfia. E é exatamente aí que mora o segredo. E se esse tipo de conteúdo te faz pensar diferente, com lógica, sem terrorismo alimentar, baseado em ciência e também aplicabilidade na vida real, então se inscreve no canal agora, porque a gente está muito perto de bater uma meta muito importante e o seu apoio com a inscrição realmente faz uma diferença enorme, porque cada pessoa nova que vai entrando aqui fortalece esse movimento de informação honesta, prática e que respeita a inteligência de quem está tentando mudar de vida de forma de fato consciente. Aliás, aproveita aqui e comenta nos comentários abaixo de qual cidade, qual país você está assistindo esse vídeo. Eu faço questão de ler todos os comentários, porque entender quem está do outro lado me ajuda também a criar conteúdos cada vez mais relevantes e que de fato vai transformar a sua vida. Agora, se você acha que o problema pode estar em contar calorias, talvez você precise ver isso por outro ângulo. Porque o erro mais comum vem logo depois do café da manhã. E ele, pessoal, ele pode estar travando a sua queima de gordura por completo, e eu já vou te explicar o porquê disso. Pessoal, imagine a seguinte cena: você acorda cansado, mas está com muita pressa, vai direto para a cozinha, passa um café forte, come aquele pão com requeijão ou granola com fruta. Afinal, te disseram que a vida inteira o café da manhã é a refeição mais importante do dia. Só o que ninguém te explicou é que esse momento do dia é justamente quando o seu corpo ele está mais resistente à insulina, à queima de gordura. E o que você acabou de fazer foi jogar a lenha na fogueira que mantém a gordura estocada. Existe um fenômeno chamado efeito do amanhecer. Aí a ciência ela já comprovou isso, que nas primeiras horas da manhã, mesmo antes de comer qualquer coisa, o seu corpo libera uma onda de hormônios como cortisol, adrenalina e glucagon. Isso eleva naturalmente a sua glicose no sangue, como uma preparação, biológica, só para você acordar e se movimentar. Só que o que acontece? O que acontece logo em seguida é o que ninguém percebe. Para você equilibrar essa subida natural de glicose, o seu corpo ele vai acionar mais ainda a insulina. E o resultado, você já acorda com a insulina elevada, mesmo sem comer nada. Agora, pensa no que acontece quando você, por exemplo, você logo em seguida você consome carboidratos simples, come pão, frutas, doces, suco, aveia com açúcar, cereal, enfim. Você está adicionando mais glicose em um momento em que o seu corpo já está com a insulina alta. Isso aí cria uma combinação muito explosiva de pico de insulina mais pico de glicose, sinal máximo para estocar gordura. E mais, quando essa onda passa, o que sobra é fome precoce, energia oscilando e com o tempo o seu metabolismo vai ficando cada vez mais travado. O que torna isso ainda mais perigoso é que isso parece inofensivo. A pessoa acha que está comendo saudável, está evitando fritura, tomando café sem açúcar, comendo alimentos integrais, mas isso é feito no time errado. O efeito metabólico pode ser justamente o oposto que ela deseja. E o seu corpo entende que há uma abundância de energia rápida disponível, e ele bloqueia totalmente a mobilização de gordura como um combustível, principalmente naquele momento. Em outras palavras, você come, mas não emagrece, e pior, você sente fome logo depois. E aí que vai entrar um detalhe muito mais frustrante. Muitas pessoas aumentam a atividade física, cortam calorias ao longo do dia, tentam comer ainda melhor, mas continuam mantendo esse padrão
logo pela manhã. E enquanto isso não for ajustado, o seu corpo simplesmente não vai entrar em modo de queimar gordura de maneira mais eficiente. O seu motor da queima de gordura vai ficando travado e você segue tentando acelerar no freio. Parece um pouco sutil, mas esse erro muda completamente o jogo. E antes de continuar, eu quero te explicar porque exatamente e justamente eu criei esse programa de definição total. Porque assim, não adianta você só treinar mais, cortar calorias, porque o que realmente muda o jogo é você ajustar os detalhes hormonais, a forma como você organiza seus treinos, a sua alimentação. E no programa eu vou te ensinar passo a passo como fazer isso na prática, sem terrorismo alimentar, sem dietas malucas, mas com estratégia. Você vai ter lá treinos que pode aplicar tanto em casa como na academia, com a metodologia correta, junto com protocolos nutricionais que vão lançar sua queima de gordura, quebrar o platô e o melhor, tudo isso de forma flexível, cabendo na sua rotina. Até mesmo você quiser comer uma pizza, comer um hambúrguer de vez em quando, é possível. Então, se você quiser ter acesso a esse guia completo por apenas R$ 29,90, o link está na descrição, tá? É um ponto inicial para você que provavelmente está perdido, não sabe o que fazer e provavelmente não tem aquela condição de estar investindo em um personal e um nutricionista caro, né? Pagando um valor muito alto todo mês. Então, pode ser um grande início que você pode estar tomando na sua vida, tá? Você, além de buscar o resultado, você vai aprender como você vai fazer isso, porque eu vou te ensinar. É muito simples, é muito prático, qualquer pessoa vai conseguir aprender sim, e já vai estar fazendo em uma semana a sua própria dieta, a sua própria manipulações, entendendo de fato o que tem que fazer. Quando chegar a hora do seu corpo travar, você não vai ficar perdido. Enfim, tem muitas coisas lá boas, dá uma olhada depois que vale a pena, beleza? Vamos lá continuar. Pessoal, agora vamos entrar em um ponto onde você vai entender como que o seu corpo trava quando a insulina está alta e o que você pode fazer sobre isso, beleza? Vamos avançar isso aqui. Ó, primeiro, a gente tem que entender que a partir do momento em que seu corpo ele entra nesse estado de insulina elevada, como mostramos anteriormente, ele deixa de acessar a própria gordura como fonte de energia, cada vez menos. É como se o combustível estivesse ali estocado nos pneus laterais do abdômen, mas o tanque estivesse trancado. E quem segura essa chave é a insulina. Esse hormônio tem a função de facilitar o armazenamento de nutrientes, principalmente da glicose, mas em excesso e no momento errado ele vira uma barreira metabólica. Para você entender isso de forma visual, pense em um experimento feito com células de gordura isoladas em um laboratório, beleza? Eles são colocados num ambiente cheio de glicose e ácidos gástricos, exatamente nutrientes que amam, mas sem insulina no meio, essas células simplesmente não absorvem nada, continuam pequenas, inativas, famintas. E aí, o que acontece? Agora, no momento em que os cientistas introduzem insulina no meio, as células elas se expandem rapidamente, incham em poucas horas, porque a insulina é o gatilho para o armazenamento. Sem ele, não há estocagem. E com ele, o corpo começa a guardar tudo, inclusive quando não precisa. E esse fenômeno se repete dentro de você todos os dias, só que diferente do ambiente controlado dentro de um laboratório. Você lida com alimentação, você lida com estresse, sono ruim, picos emocionais, e tudo isso influencia diretamente os seus níveis de insulina. Um dos maiores exemplos disso está nos portadores de diabetes tipo 1, porque assim, sem insulina, mesmo comendo grandes quantidades de comida, eles perdem peso de forma drástica. As células elas não absorvem energia direito e o corpo entra em um estado de catabolismo extremo. Foi assim, inclusive, que a insulina ela foi descoberta como uma chave vital para impedir a morte por inanição. Mas assim, essa chave usada em excesso, ela vai se tornando um bloqueio. E isso que acontece com a maioria das pessoas hoje. O seu corpo ele vive em um estado crônico de insulina elevada. O resultado, esse metabolismo ele gira em torno de guardar o tempo todo, não de queimar. Mesmo você estando em déficit calórico, mesmo com treino, seu corpo ele vai recusando a liberar gordura estocada, vai dificultando. E ele está biologicamente programado a armazenar porque lê os sinais hormonais de forma equivocada. E não há treino que corrija esse padrão se a sinalização ela continuar errada. Por isso, entender o papel da insulina é só um começo. A virada acontece quando você aprende a modular esse hormônio com decisões práticas no seu dia a dia. E tudo começa com o momento certo de você comer e como você vai colocar a comida no prato. Mas antes de chegar lá, você precisa saber qual é o gatilho mais simples e eficaz para reprogramar esse ciclo natural de forma realmente eficiente.
E é isso que eu vou te explicar aqui agora. Olha só, pouca gente sabe disso, mas o seu corpo ele tem um relógio biológico extremamente sensível, principalmente à luz, ao movimento também e à sua alimentação. E é nesse relógio que mora um dos maiores truques hormonais para você queimar gordura sem precisar ter que aumentar o seu esforço. O nome técnico disso é o ritmo circadiano, mas o que interessa aqui é o efeito prático dele. A hora em que você come muda completamente como o seu corpo ele responde à insulina. E ajustar isso não exige mil mudanças, é apenas uma decisão muito simples, que é no caso você esperar para comer. Ao acordar, como já vimos, seu corpo ele está sob o efeito do chamado Dower Effect. E o que acontece isso? Uma liberação hormonal que te prepara para levantar, agir e buscar energia. Nesse estado, sua glicose já está levemente elevada, mesmo em jejum, e por consequência, a sua insulina também está. É por isso que comer logo ao acordar, especialmente carboidratos, vai intensificar essa elevação e prende ainda mais o seu corpo no modo de estocagem. Mas se você simplesmente espera 2 ou 3 ou até 5 horas após acordar, algo muito poderoso começa a acontecer. As taxas de cortisol, adrenalina e do glucagon começam a cair. A sensibilidade à insulina ela vai ficando melhor e principalmente o seu corpo precisa buscar energia de outra fonte, a gordura armazenada. E esse pequeno atraso na primeira refeição reativa o seu mecanismo natural de você queimar gordura. E isso não tem nada a ver com modismos ou extremismo. É simplesmente uma biologia evolutiva. Nossos antepassados, eles não acordavam e iam direto comer. Eles se moviam, caçavam, coletavam, se deslocavam e depois só comiam. O corpo ele se adaptou a esse padrão por milhares de anos. Hoje, ao você alinhar esse ritmo com o estilo de vida moderno, você recupera um mecanismo que o corpo já conhece, mas que foi desativado por hábitos atuais. Esse é o fundamento chamado de jejum intermitente, mas aqui ele é aplicado de forma lógica, sem rigidez. Pessoal, esse simples reajuste de atrasar o café da manhã e respeitar a queda hormonal natural pode ser um fator decisivo entre um corpo que queima a gordura mais eficiente ou que armazena a gordura. E diferente do que muitos pensam, não significa passar fome ou viver em privação. Significa comer no momento em que seu corpo está mais apto a utilizar a energia com uma eficiência. E o impacto disso é profundo. Menos pico de insulina, menos sono ao longo do dia, menos estocagem, mais clareza mental, mais consistência metabólica. E esse é só o primeiro dos ajustes que você pode fazer, porque há outro fator também silencioso que trava a queima de gordura, mesmo que você esteja comendo no horário certo. E ele não está no seu prato dessa vez, ele está no seu travesseiro. E eu vou falar sobre isso aqui agora com você. Vamos entender isso. Só agora imagina um ponto, você tentar emagrecer com o pé no acelerador e o freio puxado ao mesmo tempo. Exatamente isso que acontece quando você tenta ajustar a alimentação e o treino, mas você ignora o que está acontecendo nas horas em que você está dormindo ou tentando dormir. A relação entre sono, estresse e insulina ela é muito direta e é muito poderosa e muitas vezes é negligenciada. E para muita gente esse é o fator invisível que impede muito de você perder a gordura mesmo com boas escolhas que você tem ao longo do dia. Pessoal, o hormônio de estresse, o cortisol, ele é fundamental para manter a gente vivo. E ele é parte do mesmo sistema que participa do efeito amanhecer, que a gente mencionou aqui. Mas quando o estresse se torna constante, seja por preocupações, falta de sono ou ritmo de vida acelerado, o cortisol permanece alto por mais tempo do que ele deveria. Isso causa um efeito de cascata enorme. Eleva a glicose no sangue, o que vai obrigando o seu corpo a produzir muito mais insulina. E como vimos, mais insulina significa armazenamento e menos queima. Agora, junte isso a um sono ruim. Muitos estudos mostram que a única noite mal dormida pode aumentar os níveis de cortisol em até 3 vezes. E o pior, esse pico de estresse logo cedo pela manhã vai potencializar ainda mais a sua resistência à insulina, naquele momento em que o seu corpo já estaria naturalmente mais sensível a ela. O resultado, você acorda inflamado, com fome, com desejo de carboidratos e já inicia o dia em desvantagem metabólica, mesmo que seu café da manhã ele seja um café da manhã fit. Mas a boa notícia é que não se trata apenas de dormir mais, trata-se de você dormir melhor, no horário certo e principalmente, porque nosso organismo ainda responde à luz do dia e à escuridão da noite.
Dormir mais cedo, com o mínimo de estímulo artificial possível, vai ajudar a sincronizar o seu ciclo hormonal. E isso não só melhora o seu controle da insulina, como também reduz os impulsos por comida ruim que você pode ter no dia seguinte. Vai melhorar também o seu humor, vai estabilizar o seu apetite, que é importantíssimo, e vai aumentar também a sua disposição para você treinar. A outra peça é você aprender a lidar com o estresse de forma ativa. E não estamos falando em uma meditação transcendental aqui, tá? Não estou falando disso. Pode ser algo tão simples quanto uma caminhada mais leve antes de jantar, uma pausa real durante o dia ou até uma decisão de não levar o celular para a cama. São pequenas escolhas que vai silenciar o seu sistema simpático e vai reativar o seu equilíbrio hormonal, porque quando o seu corpo ele sente que está seguro, ele para de guardar energia e começa a usar ela. E com isso você fecha o ciclo, você come no momento certo, você evita o excesso de estímulo matinal, estabilizar no caso o seu sono, né, que é importante, e vai regular o seu estresse. Esse é o ajuste silencioso que vai redefinir a forma como o seu corpo ele queima a gordura, sem precisar fazer mais, só mudando o como e também o quando. Então é basicamente isso. E se esse conteúdo fez sentido para você, te ajudou a ver o emagrecimento com uma forma mais clara, então se inscreve no canal agora, porque a gente está prestes a bater uma meta muito legal, importante, e cada inscrição aqui realmente conta. Além disso, quando você se inscreve, você garante que vai receber mais conteúdos assim, mais densos, mais honestos e que respeita também a sua inteligência. E antes de sair, comenta aqui abaixo em qual cidade, qual país está assistindo esse vídeo. Eu quero muito saber, porque eu vou ler com atenção cada comentário e isso me ajuda a entender quem está do outro lado, né? E a sua participação faz todo o crescimento do canal acontecer. Muito obrigado por estar aqui, fique com Deus e até o próximo vídeo.